Diversas vezes eu já caí em situações onde eu via pessoas tentando estudar e, porque precisavam estudar, criavam um cronograma de estudos. Muitas vezes me traziam esses cronogramas de estudos e perguntavam pra mim o que eu achava. E eu olhava pro cronograma de estudos e via da seguinte forma: segunda-feira, você de tal hora a tal hora vai estudar matemática, depois você vai estudar português e depois vai estudar história. Isso porque as suas matérias da manhã foram português, matemática e história. E aí eu começava a perceber que tinha um monte de horário fixo. E aí eu perguntei: tu já tentou fazer isso? Todas as pessoas que vinham pra mim, elas começavam a se martirizar, falando que, tipo, poxa, eu preciso conseguir mais disciplina, eu não tenho disciplina suficiente pra conseguir fazer isso. E as pessoas começam a se achar um lixo, quando na verdade o problema tá no método. Deixa eu te falar, esse jeito de organizar horário de estudo com cronograma e horários fixos, onde no horário X você vai estudar tal coisa, no horário Y você vai estudar tal coisa, não funciona. Se você quer saber o que realmente funciona em termos de organização e criação de cronogramas, de horários, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que se organiza seus horários de estudo sem matérias fixas. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz para organizar seu estudo da melhor forma possível, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. O cronograma fixo, que é esse cronograma onde você tem de manhã, por exemplo, você tem as suas aulas, e de tarde você estabeleceu junto com a sua psicóloga, junto com o seu orientador, que você vai estudar a coisa X, depois a coisa Y, depois a coisa Z, que é aquele horário de estudos antigo que se fazia. Um dos grandes problemas que ele tem é porque quando você está de manhã e você teve aula, nem todas as aulas foram iguais. Algumas aulas de fato foram aulas onde você teve uma aquisição de um novo conhecimento, ou seja, o seu professor ele passou uma nova informação que você ainda não tinha. E essa aula que você teve uma nova informação, ela é extremamente importante que você realmente vá lá e depois você estude para consolidar, porque isso vai mostrar a utilidade da informação e mostrando a utilidade da informação, você vai acabar gravando com mais facilidade. E a probabilidade que você transforme isso numa memória de longo prazo ela é muito maior. Só que, em compensação, algumas aulas elas são diferentes. Existem aulas que são aulas, por exemplo, como correção de dever de casa. Existem aulas que são aulas onde você tenta fazer uma interação e você utiliza a aula, o seu professor faz com que você utilize a aula para você, por exemplo, explicar um conteúdo para o seu colega ou você fazer uma atividade em dupla. E aí a grande pergunta é, beleza, mas eu coloquei, por exemplo, essa aula no meu cronograma de estudo para estudar à tarde. E aí quando eu coloquei esse assunto para estudar à tarde, o que eu vou estudar, sendo que eu não tenho uma nova aquisição? E algumas pessoas entram então nessa cilada, que é essa pergunta de o que eu vou fazer nesse momento? E aí esse começa a ser um determinado problema. O que eu vou fazer nesse momento pode ser algo perigoso. A outra coisa é que você marcou, por exemplo, que você ia estudar 1 hora de matemática no dia que você teve aula de matemática. Mas pode ser que 1 hora de matemática não seja suficiente para você conseguir contemplar e conseguir adequar a quantidade de informação que você teve naquela aula naquele período, porque de repente você precisa de 1h30. Então esse cronograma fixo pode ter várias coisas que vão falhar. Entre elas, outra coisa que é muito possível de falhar é o fato de você acabar fazendo falhas sucessivas. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um sucesso, esse sucesso te traz a motivação para você ter um novo sucesso. Logo, se você tem um dia onde você acerta e consegue estudar exatamente o que o seu cronograma mandou você fazer, você fica motivado. Mas a partir do momento em que você tem um dia, entre esse dia você falha com aquele cronograma e é muito fácil você falhar, a probabilidade que no próximo dia você acabe falhando é muito alta. E por que acaba sendo muito alta? Esse cronograma, ele é um cronograma que muitas vezes mais desmotiva do que motiva. Ele é um cronograma que muitas vezes você começa a perceber um problema sério na continuidade dele, porque você já começa a virar e falar, caraca, eu já tô definindo todas essas matérias, e agora o que eu faço? E você começa a entrar em determinado nível de surto, e esse cronograma ele acaba jogando contra você, ele acaba maculando, você começa a achar que você não tem disciplina suficiente, que tá todo mundo na sua frente, sendo que só você não tá conseguindo cumprir com o seu cronograma. E ainda tem mais um problema. Entre os problemas que a gente tem é que de vez em quando a gente tem provas, e pode ser que quando você tem a prova, você tenha uma sensação de ansiedade um pouco maior para você ter que estudar para aquela prova. Só que aí o ponto é, e aí, eu vou dar conta de ir contra a minha natureza, que é uma natureza que busca pela ansiedade para que a gente consiga suprir com os nossos problemas, simplesmente porque naquele dia eu tenho que estudar história, sendo que minha próxima é uma prova de português? E aí, o que você faz? Você estuda português porque a sua próxima prova é português, ou você estuda história porque tá no cronograma? E isso é mais um conflito que a gente tem. Ir contra a natureza talvez não seja a coisa mais inteligente que a gente tenha. Então esse cronograma fixo, ele naturalmente é um cronograma que tá fadado ao erro, à falha. E não adianta a gente continuar insistindo. O que a gente tem que fazer é entender como que é a forma certa de organizar
o nosso estudo. A forma inteligente de conseguir estabelecer o seu cronograma de estudo, ele é baseado em 4 pilares. Esses 4 pilares são aquisição de conhecimentos novos, resolução de criação de flashcards, resolução de questões para revisão e, por último, você fazer simulados. É isso que você vai trabalhar para que você consiga ter um cronograma e uma organização de estudo inteligente. O nosso primeiro pilar, então, é a aquisição de conhecimentos novos. E quando você fala sobre aquisição de conhecimentos novos, foi porque algumas vezes você já teve acesso, ou você acabou de ter acesso a um conhecimento que acabou de ser lhe passado. É basicamente assim, eu estava na aula de química e, por exemplo, eu acabei de ter a minha primeira aula sobre titulometria. Então, à tarde, o que você vai fazer vai ser consolidar essa aquisição de titulometria que você acabou de ter. Porque isso aqui é extremamente importante. Isso tem que ser a sua prioridade número 1. A probabilidade de você conseguir transformar uma informação nova numa memória de longo prazo, ela depende diretamente da tua capacidade de você conseguir mostrar utilidade para aquela informação. E um dos jeitos mais inteligentes de você fazer isso é você fazendo um estudo. Então, o que você vai ter que fazer? Daquela manhã, você tem que tirar todas as informações que foram aquisição de conhecimentos novos. Pode ser que existam algumas aulas, por exemplo, digamos que você tenha tido 6 aulas agora de manhã, ou 7 aulas, ou 8 aulas de manhã. Digamos que dessas 8, 4 foram aquisição de conhecimento novo. Se você teve 4 de conhecimento novo, então você vai ter que ter 4 grades de estudo para você tentar fazer o foco nisso. De vez em quando, não vai funcionar. Ter esses 4 horários para você conseguir fazer a sua consolidação da aquisição, talvez seja tempo demais e você não tenha esse tempo. Mas de qualquer forma, você tem que se programar para em algum momento você fazer a aquisição, dando prioridade para aquelas matérias que são mais importantes. E o que é mais importante? Aquilo que é mais relevante, aparece mais dentro das suas provas, e aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que você naturalmente não é tão bom. Aquilo que você é melhor, tem mais facilidade, você pode jogar para depois, porque naturalmente o seu esquecimento ele vai ser mais lento. Aquilo que cai mais rápido é o que você tem que dar prioridade, ou seja, matérias que você tem mais dificuldade decaem mais rápido ao esquecimento, por isso você tem que dar prioridade para elas. Mas você tem que ter como prioridade número 1 fazer a consolidação das aquisições dos novos conhecimentos. O seu segundo pilar é você ter um momento onde você vai ler, estudar flashcards e elaborar flashcards. Por que esse momento ele é tão bom e tão valoroso? Digamos que você tenha um momento onde você conseguiu cumprir com todos os horários que você tenha tido que fazer a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, você já conseguiu estudar aquilo que você tinha que ter estudado. Agora você vai para um segundo momento. Vai ser um momento onde você vai fazer de uma forma muito rápida. Você vai ler flashcards que você já tem, e esses flashcards você vai tentar revisá-los. Ou seja, você vai tentar ver qual é a pergunta que está no flashcard, tentando lembrar qual é a resposta que está na parte de trás. Por que isso é tão importante? Porque mesmo que os flashcards eles tenham uma baixa contextualização, eles são excelentes para diagnosticar aquilo que você lembra com facilidade e aquilo que você não lembra com tanta facilidade. Uma das coisas mais importantes que você tem que lembrar sobre o flashcard é que o flashcard ele não é uma boa técnica de aprendizagem, mas ele é uma boa técnica para você entender o que você sabe fácil e aquilo que você já está esquecendo. Porque é muito, muito, muito importante que além de você fazer novas aquisições de novas informações, você também revise as informações antigas que você tem para não esquecer. E assim, se você começou a perceber que algum assunto você já começou a esquecer, você pode então ir para o nosso terceiro tópico, que é a parte de fazer revisões de conteúdos anteriores. Portanto, depois que você passou por esse período de flashcards, e aí assim que você percebeu que você tem uma lacuna de aprendizagem, ou seja, tem alguma coisa que você já não lembra mais tão bem, vem então uma outra etapa, que é fazer a revisão daquele conteúdo. O que você vai fazer? Você vai retomar aquele conteúdo e tentando de uma forma ativa fazer ou questões, principalmente por resolução de questões, ou então você vai retomar primeiro de uma forma passiva e depois tentando fazer um mapa mental ou mais resolução de questões sobre aquele assunto, tentando contextualizar e melhorar a tua retenção sobre aquilo. É extremamente importante que você entenda, não pule as revisões. Mas revisão é uma coisa um pouquinho difícil de saber quando que é o momento ideal. E por isso os flashcards, eles são tão interessantes de serem colocados aqui. Dentro da sua organização, entenda que os flashcards eles vão servir para quê? Aquilo que você vai precisar revisar. Conseguindo entender o que você vai revisar, você faz as suas revisões e fazendo as suas revisões, você naturalmente vai retomar um pouco aquilo. Provavelmente, aquele assunto, agora você só vai ter que revisar daqui a um certo tempo. Mas com toda certeza, quando você estiver revisando, não só você vai pegar aquela informação e aquela informação vai ficar muito melhor na sua cabeça, mas vários outros assuntos que você vai acabar revisando indiretamente também vão ajudar para que você consiga melhorar aquilo e consiga fazer com que aquilo perdure na sua cabeça por mais tempo. O quarto pilar para sua organização de estudo é treinar e fazer simulados. Você quer ser aprovado no Enem. Se você quer ser aprovado no Enem, você precisa fazer provas do Enem. Porque você precisa entender qual que é o formato da prova. Você precisa entender o que a prova mais cobra. E você precisa também conseguir revisar aqueles assuntos. Mas qual que é o momento ideal de você fazer simulados? E aí eu te falo, o momento ideal de você fazer simulados é quando você tem um período grande de estudo para fazer. Por isso, momentos como, por exemplo, final de semana, são ideais para você poder fazer simulados. Porque você, como não teve provavelmente aula de manhã, ou como você provavelmente não teve nenhum assunto que você precisa fazer aquisição, o seu momento de estudo consegue ser um momento ampliado. E nesse momento você pode fazer para duas coisas. Um, para treinar as informações, revisar as informações que você está
tá sabendo. E segundo, para você conseguir perceber coisas que você precisa revisar. E com isso, você também, durante a próxima semana, conseguir programar aquilo que você precisa revisar. Isso é muito, muito, muito legal. Porque, de novo, quando você fala sobre o ser candidato, que é o fato de você estar tentando se preparar para conseguir ser aprovado em uma determinada prova, não só serve você aprender a informação, que é uma das partes principais e aquilo que eu mais prego, mas mais importante do que isso, você tem que conhecer a prova. Porque conhecer a prova faz com que você, com certeza, seja aprovado com uma facilidade um pouco maior. E se você tiver uma prova, provavelmente isso vai te estabelecer um momento ansioso. Um momento ansioso onde você naturalmente vai ter que fazer com que você tenha que estudar para conseguir ir bem naquela prova. Qual é a minha recomendação? A minha recomendação é que você não vá contra a sua natureza. Permita com que aqueles momentos de estudo sejam realmente momentos para você estudar para a prova. Só que o que você tem que entender é que não tem problema estudar de véspera. Ou seja, não tem problema você estudar quando está perto da prova. O problema existe quando você estuda apenas de véspera. E por isso, você precisa manter um cronograma sempre atualizado. Ou seja, você sempre tem que basear nos 4 pilares, você sempre tem que estar estudando, além de estar fazendo aquisição de novos conhecimentos, revisando, para que quando você estiver chegando perto da prova, você não sinta a necessidade de fazer um batidão de 10 dias, 15 dias estudando apenas para aquela prova, como eu já vi várias pessoas fazendo. Isso não tem sustentabilidade, você não consegue sustentar todas as aprendizagens que você deveria se você pegar 10, 15 dias antes e estudar de véspera para a prova desses 10, 15 dias. Tu vai aprender muito daquele assunto? Vai aprender muito daquele assunto, mas você vai estar negligenciando todos os outros assuntos que você deveria estar estudando, além dos assuntos a que você precisa para aquela prova. Então o que você precisa entender? Não tem problema estudar de véspera. O problema está em estudar apenas de véspera. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.